Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal PIT Exatas. Eu sou a Priscila Apiti e estou aqui para te mostrar matemática e física de uma forma simples. Essa é a proposta desse canal, descomplicar a matemática e a física. E no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o conjunto dos múltiplos de um número natural, o MMC, o mínimo múltiplo comum. Tenha cuidado quando você estiver aprendendo algum assunto, estudando algum assunto, se o vídeo que você está assistindo não é continuação de outro vídeo. No caso, o vídeo de hoje vai ser o vídeo 1 e depois eu vou postar a continuação desse vídeo. Então, tome cuidado para assistir os vídeos desde o vídeo 1 para não deixar nada de fora e aprender tudo sobre o conteúdo específico que você estiver estudando. Então, se você quer aprender mais sobre o assunto de conjunto dos múltiplos de um número e MMC, vem comigo. Para começar, eu falo de três dicas importantes que a gente não pode esquecer de falar para o nosso aluno, a gente tem que falar isso para eles, e que você que está aqui assistindo para aprender tem que saber também. Primeira dica, escrever o conjunto dos múltiplos é o mesmo que escrever a tabuada daquele número. Então, se você tiver que escrever o conjunto dos números e você ficar um pouco em dúvida, escreve a tabuada, copia os resultados da tabuada e ali você vai encontrar o conjunto dos múltiplos. Segunda dica, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Porque quando nós estudamos os conjuntos, nós vemos conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Infinitos são conjuntos que não têm fim. No caso do conjunto dos múltiplos, eles não têm fim. Nós podemos fazer múltiplos infinitas vezes. Então, decora isso. O conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. Terceira dica. O número zero, ele é sempre o primeiro múltiplo de qualquer número e ele está dentro do conjunto dos múltiplos de qualquer número. Então, sabendo essas três regrinhas e sabendo montar a tabuada, você sabe fazer o conjunto dos múltiplos de um número. Bom, para começar, então, eu peguei um exemplo bem simples, que é o conjunto dos múltiplos do número 2. E também limitei em 6 primeiros múltiplos. Limitei porque se eu não der o limite, o aluno vai fazer infinitos múltiplos. Então, eu só quis os 6 primeiros múltiplos. Para escrever os 6 primeiros múltiplos, eu vou colocar, então, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu tenho os 6 primeiros múltiplos. Se você não consegue enxergar apenas assim, tem outra forma? Tem. Nós escrevemos a tabuada com 6 números, né? Então, os 6 primeiros números da tabuada, lembrando que nós começamos sempre pelo zero. Então, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Opa, é 5. 2 vezes 5. E pegamos os resultados e colocamos os resultados dentro do conjunto dos múltiplos. Então, se você tiver que escrever o conjunto dos múltiplos e ficar um pouco na dúvida, faz a tabuada daquele número que aí vai descomplicar tudo, coloca os resultados dentro do conjunto e está feito. E está feito e está certo. Vamos para mais um exemplo. Vamos escrever os 5 primeiros múltiplos de 3 e 6. Aqui também tem uma limitação, não precisa ficar fazendo infinitos múltiplos, vamos fazer apenas os 5 primeiros. Se você tem dúvida e se você estiver ensinando numa sala de aula, mostre então os 5 primeiros números através da tabuada e mostre que os resultados vão entrar dentro do conjunto, para o seu aluno não ficar em dúvida. Talvez para você isso seja muito simples e talvez para a maioria da turma também isso seja muito simples, mas sempre tem aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade e nós não podemos esquecer eles. Nós temos que saber que quando uma coisa é muito fácil para um, às vezes é muito difícil para outro e a gente tem que tentar abordar de uma forma que contemple todos os alunos. Então não esquece de mostrar através da tabuada, tá bom? Aqui eu vou pegar então 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2,
6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Já peguei 5? Já peguei. Não, são 6. Não, são 5. Já peguei 5. Deu. Agora, a do 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 4, 24. Aqui também nós já temos os 5 primeiros múltiplos. Então, 5 primeiros múltiplos de 3, 5 primeiros múltiplos de 6. Qual é o menor múltiplo comum entre eles? Então, vamos responder essa pergunta, né? O menor múltiplo comum. Nós escrevemos o conjunto dos múltiplos, observamos que eles têm múltiplo em comum, né? Então, aqui, escrevendo os 5 primeiros múltiplos de cada um, nós encontramos o 6, encontramos também o 12. Porém, nós queremos o menor múltiplo comum entre eles. Então, nós encontramos que o menor múltiplo comum entre eles é o número 6. Esse é o famoso MMC, mínimo múltiplo comum, que nós representamos MMC entre 3 e 6 igual a 6. Vamos ver outro exemplo? Aqui. Encontre o MMC entre 6, 12 e 15 através do conjunto dos múltiplos. Tem outra forma de fazer? Tem outra forma de fazer, que estará no vídeo 2. Então, depois assiste o vídeo 2, que eu vou te mostrar outra forma de fazer. Porém, quando a gente ensina pela primeira vez esse assunto, nós temos que abordar conjunto dos múltiplos e fazer com que o aluno visualize esse MMC, esse mínimo múltiplo comum, através do conjunto dos múltiplos. Bom, vamos escrever então. Aqui, observe que não teve limitação, né? Não estou limitando os 6 primeiros múltiplos, os 7 primeiros múltiplos. Apenas nós temos que escrever os múltiplos e encontrar o MMC através dos múltiplos. Quando é assim, a gente vai fazendo 5 múltiplos de um, 5 múltiplos de outro, 5 múltiplos do outro. Não encontrou ainda? Vai fazendo, vai fazendo. Então, a gente vai fazendo, encontrando os múltiplos até encontrar um comum, nesse caso, em comum entre os 3. Então, vamos lá. Vou pegar, então, 5 múltiplos de 6. 5 vezes 0, 5 múltiplos de 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5. Agora, vou pegar o de 12. 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5. Agora eu vou pegar o de 15. 15 vezes 0, 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4 e 15 vezes 5. Não vou limitar ainda, porque se eu for olhar, eu já consigo, né, com esses 5 primeiros múltiplos, eu já consigo enxergar que o 60 está aqui e está aqui. Então, o 60, ele já é o menor múltiplo comum entre 12 e entre 15. Vou encontrar o 60 lá no do 6? Vou porque 6 vezes 10 é 60. Então, como eu quero encontrar através do conjunto dos múltiplos, eu vou seguir aqui, então, a tabuada do 6, porque aí eu vou conseguir encontrar o 60, né? 36, 42, 48, pulei, quase que eu pulo um número. 54 e 60. Vou colocar o reticências, porque é um conjunto infinito. Esses aqui eu já nem preciso determinar mais nenhum. Com isso, eu consigo, então, encontrar o mínimo múltiplo comum através do conjunto dos múltiplos. Viram que fácil? Claro, quando os números são muito, eu vou, às vezes, fazer vários múltiplos para conseguir encontrar o mínimo múltiplo comum. Por isso, nós temos uma outra forma de fazer, que será abordada no vídeo 2. Então, eu te aguardo no vídeo 2 para a gente dar continuidade a esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida,
pode me chamar nos comentários, pode perguntar alguma coisa nos comentários, não tem problema, eu te esclareço no vídeo 2, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!